Bom, aí é o seguinte, pessoal. Como vocês perceberam aí pela chamada aí, o que acontece? Tem um negócio aí que está desde daquela prática clínica que a gente fez com o Sérgio, e se falou lá em responsabilidade, né? Em alcançar essa responsabilidade no final de uma análise e tudo mais, e isso meio que ficou na minha cabeça e tudo mais. E aí eu assistindo alguns vídeos, alguns psicanalistas falando, a gente tem essa frase, né? A frase que corre a internet aí, que é a questão da responsabilidade, né? Qual a sua responsabilidade na desordem, né? Da qual você se queixa e tudo mais, né? E aí eu vi alguns questionando o seguinte, que isso não tem nada a ver com psicanálise, né? Enquanto uns falam que tem a ver, e se responsabilizar tem a ver com psicanálise, eu vi uns questionando isso, né? Inclusive, isso não é uma frase dita pelo Freud, embora seja atribuída a ele, não é uma frase dita pelo Freud. Isso é uma frase que montaram muito né, em cima da teoria dele, por conta do que ele trouxe e tudo mais. Mas não existe isso na obra dele, escrito dessa forma, né? Então, aí eu fiz um pequeno estudozinho para entender se essa responsabilidade que ele fala é a mesma que a gente, né, vem trabalhando desde sempre na filosofia e, pelo menos na filosofia moderna, e se cabe realmente isso na psicanálise, né? Então, o que acontece? Para a psicanálise, não existe essa coisa de apontar o dedo e falar, você é responsável, né? Por aquilo que você... Primeiro que ele já subverte isso na frase em si, né? Então, assim, será que realmente a gente tem o controle disso? Né? Tem o controle total do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz? Né? Será que isso é dessa forma mesmo? E aí? O que vocês acham? Essa responsabilidade que é falada na frase, ela está relacionada à culpa? É responsabilização? Não é? Então, aqui a gente vai trazer o que é responsabilidade e o que é culpa, né? Então, aqui, olha só, não é sobre culpa, é sobre implicação, né? E para isso eu vou trazer aí o filósofo, né, Rui? Filosofia cartesiana, e ele, de certa maneira, vem trazendo ali, dentro da filosofia, o que é esse sujeito, né, o sujeito racional e tudo mais. Esse eu mais racional, né? Dono de si, e que, sem dúvida, é responsável pelos atos, né? Então, o racionalismo do Descartes é exatamente isso. Quando ele traz esse ser moderno, né? Penso, logo existo. Esse sujeito é um sujeito racional, dono de si, né? Ele se responsabiliza, de fato, por aquilo que ele faz, e se ele não faz certo, ele se culpa. Olha só que interessante. Então, aqui começa, lá em Descartes, século XVII, né? Essa frase já trazendo ali esse sujeito moderno. Tá? Nessa visão, Descartes... Opa, alguém pedindo para participar. Aí. O Dilson. Aí. Seja bem-vindo, Rodilson. Boa noite a todos. Boa noite. Nessa visão, vejam só, o eu é totalmente racional, segundo Descartes. Então, ele é plenamente responsável pelas escolhas que ele faz. E aí, se ele é responsável pelas escolhas, a gente entende que se ele erra, escolhe errado, ele é culpado por aquilo que ele escolheu errado.
Então, para Descartes, culpa e responsabilidade é a mesma coisa. E cai nessa do controle, né? Esse controle total. Então, nesse sujeito moderno que o Descartes traz, ele traz isso aqui, ó. A razão para ele é controle. E essa responsabilidade, que se confunde com a culpa, né? Vem daí, vem desse controle. Beleza? Aí o que acontece? Logo em seguida, chega o Iluminismo. Século XVIII, início do século XIX, né? E o que acontece no Iluminismo? Combatendo a questão dessa coisa irracional ou sem razão da igreja, né? Essa razão cresce, essa questão racional cresce. E um filósofo interessante do Iluminismo é o Kant. O Kant é talvez a figura mais exponencial aí dessa fase, né? E o Kant traz muita questão da moralidade, da moral, que é obedecer à lei, né, que é a própria razão dita. Então, existe uma razão, uma coisa muito racional, esse sujeito racional, e a moral vem daí, né? Inclusive, ele traz o imperativo categórico, que é bastante falado, né, que é um conjunto de regras, mais ou menos da seguinte forma: faça apenas aquilo que você aceitaria que todos fizessem. Então, se eu faço algo que é benéfico para todos, beleza, né? Ou seja, está sempre no campo da moral, se vocês perceberem, né? Então, esse sujeito ele continua cada vez mais racional. Um exemplo, por exemplo, desse imperativo categórico do Kant, se a gente pensar assim, se eu vou mentir para alguém, mentir em algum fato, né? Para tentar, sei lá, me esquivar de alguma situação difícil. Aí eu me pergunto, e se todo mundo fizesse isso? Se todo mundo mentisse quando fosse conveniente? Se a resposta dessa pergunta fosse algo assim no sentido de que não seria legal para todo mundo, ou seja, se tornaria caótico para o mundo de uma maneira geral, aí a gente entende pela ética do Kant que mentir é errado. Quando se mentir fosse algo que fosse benéfico para as pessoas, pudesse ser feito. Então, mais ou menos, essa assim, resumindo, é a ideia dele. Sempre baseado na razão e na questão do dever, da moral, né? Não nas consequências. Então, aqui, ainda que o sujeito seja responsabilizado, seja racional, a culpa aqui ela muda um pouquinho, porque a culpa aqui ela como é que eu vou dizer, pedagógica. Você erra é porque você não usou a razão direito, né? Você não soube se enquadrar nessa coisa mais racional. Então, olha como é que nessas duas situações existe a responsabilidade e esse sujeito vai criando essa responsabilidade, né, ao longo da lida do Descartes, como um controle, uma coisa mais de culpa mesmo, de responsabilização, né? Aqui no Iluminismo ele continua sendo esse sujeito que controla tudo e tal, mas ele é obediente, né? A razão serve como guia, quer dizer, ele é obediente a essa lei racional que ele mesmo criou, né? E aí, mais próximo da gente, tem o positivismo. E aqui o sujeito entra como objeto científico, né? Augusto Comte, a responsabilidade é uma adaptação, a culpa aqui entra como uma falha de ajuste. Se você não se adapta à sociedade, você se sente culpado, né? Então, mais próximo de Freud, o sujeito ele é totalmente racional, né? Ele tem que se adequar à questão racional da sociedade. A culpa
que ainda se confunde muito com a responsabilidade, ela é uma falha de você não se adaptar, né? Então, a gente pode reparar que até aqui, nessas visões filosóficas aí, né, ao longo do século XVI para cá, até chegar ao século XX, né, final do século XIX, início do século XX, essas visões são sempre que o sujeito ele é dono de si. O sujeito ele é racional. Ele é adaptado à lei moral, mas ele é capaz de controlar a si mesmo. Vocês percebem isso? Então, essa frase, de certa forma, não faz sentido para a psicanálise. Vocês concordam? Porque... Nenhum. Aquela frase que você falou que não é, que é atribuída ao Freud, mas que na verdade não é, eu não sabia. Que é aquele pensamento, nossa, isso é tão famoso, né? Que por isso que parte você tem na responsabilidade do que você se queixa, né? Sim, ela já não é. Começa daí. Ela não é atribuída ao Freud, mas ela é tirada da teoria do Freud. Perfeito. Então, alguém pegou o conjunto da obra e falou, pô, isso aqui parece ser o que Freud falaria. Primeiro, né, Alexandre, que, na verdade, ninguém consegue replicar na íntegra um pensamento. É aquela história da tomada sem fio, né? Aquela conversinha sem fio que eu passo para... Na dinâmica de grupo de psicologia... Eu não estou ouvindo vocês. Espera aí, gente, vou pegar um fone. Então, o que acontece? É aquela história, eu conto para o Alexandre uma coisa, ele entende, eu uso um mecanismo verbal de uma forma, ele pensa que entendeu, né, claro, e ele vai replicar com o vocabulário que ele tem. Logo no final dessa história, eu já falei outra coisa que não é o meu pensamento. Entendeu? Não é mais o meu pensamento, é o pensamento de quem chegou no final e replicou essa ideia. O grande lance... Isso é muito a questão filosófica, né? Que a gente vem trazendo da norma, né? Então, o que acontece? O Freud, ele visitou a filosofia para pegar algo que ele fosse criar a psicanálise. Tanto sim que alguns psicanalistas, professores e doutores, eles fazem o seguinte: hoje, depois que aprenderam a psicanálise, ele diz que você tem que fazer a psicologia retirando da psicanálise para a psicanálise para a psicologia. Porque o camarada que começa pela psicologia e depois vem para a psicanálise está meio perdido na jogada. Então o cara sempre faz o caminho inverso. O que eu quero dizer é que quando você trabalha com filosofia, né, a gente trabalha com senso comum, ético e moral. Senso comum, ético e moral. Então, aí eu não tenho jeito, né, cara? Eu tenho que me apaixonar pelo Lacan mesmo, porra. Não tem jeito. Sim. O que acontece? Ele pega todo mundo aí e bota numa lata só. Fala assim, vem cá, vamos conversar sobre esse assunto. Então, assim, a psicanálise, aí o próprio Freud, ele diz que a filosofia, ele tenta explicar e dar o objeto final daquela compreensão. Ele tenta entender tudo e dar solução. E a psicanálise não dá solução para nada. Exatamente. Por isso que não faz sentido essa frase, entende? Mas a questão é, que eu quero trazer como provocação para vocês, essa responsabilidade que ele fala, que tipo de responsabilidade é essa? De que sujeito que ele está dizendo? Sabe? E o sujeito moderno, pelo menos até Freud, era esse sujeito consciente, super racional, que conhece a si mesmo, que sabe controlar seus pensamentos. Quando ele não consegue fazer isso, tanto para Descartes, quanto para Kant, quanto para o Augusto Comte ali no positivismo, a galera do positivismo, quando ele não consegue fazer isso, essa responsabilização vira culpa. Porque ele escolheu errado, ele optou errado, né? Então, olha só, é um sujeito que está falando de responsabilidade consciente. Vocês concordam? E aí, o que o Freud vem fazer com isso? Por isso que eu acho que o Freud era um cara, assim, acima da média mesmo. Gênio, né? Ele subverte isso.
Freud, ele subverte isso. Ele pega essa galera da filosofia moderna e ele traz aquela frase que a gente conhece, né? O Freud, primeiro ele quebra esse orgulho, né? Tem aquela questão da ferida narcísica, que a gente pode até né, lembrar rapidinho, né? Quando ele fala que o eu não é o senhor de sua própria casa, né? É uma ferida narcísica. Inclusive, ele coloca isso, né? Primeira ferida, sendo lá em Copérnico, né? A Terra não é o centro do universo. A segunda com Darwin, né? Nós, que é uma ferida biológica, né? Nós fomos criados à parte, nós evoluímos dos animais e tudo mais, né? E aí ele traz essa ideia de que nós não somos senhores da nossa própria mente. A razão e a consciência não controlam totalmente o que a gente faz. Existe algo inconsciente, né? E aí ele introduz essa ideia do inconsciente e vem com a frase, né? O eu não é senhor da sua própria casa. Nós não somos mais só esse sujeito consciente. Nós também somos o inconsciente. Então, quando Freud subverte esse sujeito moderno, essa frase não faz sentido. Na prática clínica nossa, não faz sentido a gente ser responsabilizado por aquilo que nos afeta. Entende, Patrícia, o que eu quero dizer? Eu entendo, mas sabe uma coisa que eu estou pensando aqui? Porque a gente não chega nesse lugar aí depois que eu tiro de uma coisa que é inconsciente e eu trago para a consciência. Sabe? Quando a gente está ali na análise e a gente está aí falando e nananana, de repente vem um estalo assim de você se tocar mesmo, assim, da covardia moral, de cair do próprio narcisismo, de você não se dar conta de que aquela queixa há muito tempo é porque você não está conseguindo lidar e, enfim, atravessar e tudo mais. Eu só ia falar uma coisa antes, na hora que você falou do Kant, eu não sou conhecedora do Kant, tá? Eu li uma pequena, um textinho do professor. Não faz falta não, hein? Que ele fala assim que a gente só tem autonomia na nossa vida se eu não me entrego ao meu desejo totalmente, porque se eu faço as coisas que eu desejo, de qualquer natureza, né, eu estou escrava do meu desejo. Então, eu só tenho autonomia como ser humano quando eu tenho consciência daquilo que desejo, mas eu não vou me debruçar isso, porque eu viro uma escrava do desejo o tempo inteiro. Sim. Então, essa ideia dele é muito, muito famosa, inclusive, né? Então eu estava pensando, isso que você falou da gente se responsabilizar, se a gente também, eu não sei, assim, eu não consigo enxergar que não faça sentido a partir do momento que eu tenho uma ideia de algo inconsciente, faz parte de uma queixa, uma demanda minha, enfim. E aí eu torno, e com as análises, com os atendimentos, eu torno aquilo consciente, e aí eu entendo onde está pegando uma situação, e aí eu vou me responsabilizar, entre aspas, para eu conseguir atravessar aquilo e saber olhar para a minha dor, saber olhar para o que sofre. Não sei, assim, eu entendi o que você falou, sabe? É muito sentido o que você está dizendo. Mas, assim, o desejo não é inconsciente? Se o desejo é inconsciente, a gente não... Quer dizer, depende, né? Tem desejos que a gente traz para a consciência. Né? Sim, mas assim, quando a gente repete algo inconscientemente, significa que por trás existe um desejo inconsciente que a gente nem sequer sabe dele. Então, como que a gente vai se responsabilizar dentro da análise por algo que a gente não sabe que faz, o que é? Mas se comparar algumas coisas, por exemplo, estou aqui analisando a frase aí da responsabilidade. Né? Às vezes o indivíduo ele tem uma responsabilidade e ele sabe o que vai fazer.
E tem muita gente, como você estava falando aí, que ele faz coisa, às vezes, consciente do que está fazendo. E tem muitos outros que fazem pela ignorância. A grande questão aí que você está falando, estou pensando, é que, independente se você tem o conhecimento ou não, na maioria das vezes, 95%, você não está preparado para as consequências das responsabilidades que você vai ter ou você teve. Então, comparando o iluminismo, o racionalismo e o positivismo, na época desses camaradas, eles se preocupavam muito de ser a pessoa a aparecer. Eu descobri isso, aquilo, outro. E quando eu comparo com Freud, eu chego à conclusão que Freud não se preocupava com o egocentrismo como esses homens. Freud se preocupou como lidar com o seu interior, como você trabalhar com o seu inconsciente, entende? Por isso que esse camarada que o Rui falou faz muito sentido. Ele só pegou uma frase, mas não significava que ele concordava com Freud. Entendeu? Ele só se aproveitou da frase, mais nada. Porque se você fosse botar na mesa esses homens todinho, Kant e Freud, não ia dar certa conversa. Esses caras não iam aceitar. Assim, a linha de pensamento da filosofia moderna é de que esse sujeito, ele não é dividido, né? Já começa por aí, ele não é dividido. Não existe consciente e inconsciente. Na cabeça do Kant, penso, logo existo, eu sou consciente. Eu tenho controle de tudo que eu faço, eu posso me responsabilizar por aquilo que eu faço. Então, isso tudo bem. Descartes está lá em 1600, né? E aí logo em seguida vem aí o iluminismo, questionando, sempre muito racional. Isso que você falou é aquele sujeito racional mesmo, é o sujeito que, né, inclusive que a fala da Patrícia também, né? Quer dizer, eu tenho muito controle, eu tenho controle racional dos meus atos, dos meus desejos. Mas é isso que o Freud vem trazer. Quando ele introduz o inconsciente, e ele não cria o inconsciente, ele só... Inclusive a filosofia já falava do inconsciente, né? Só para fechar o microfone, quem tiver com o microfone aberto. Obrigado, gente. Assim, quando ele introduz o inconsciente, a ideia desse inconsciente é que algo nos move sem que nós saibamos disso. Né? Ele traz que nossos pensamentos, nossos desejos, nossos atos escapam a esse controle racional, não é? Você quer ver uma coisa? Se você fosse botar Descartes, Kant e todos esses outros, do empirismo e assim por diante, vocês acham que ele ia procurar terapia? Até porque nem existia, né? Não, o foco é porque não existia. Se você trazer para a nossa realidade hoje, eu tenho tido muita experiência assim. E a pessoa assim, eu não preciso não, eu estou muito bem. E estava até abordando uma colega essa semana, que passou, ela falou assim, não, eu não preciso de fazer terapia, eu estou ótimo, aquilo outro. Aí eu falei assim, vou ter que ir mais profundo. Aí virei para ela e falei assim, mas se você voltar lá atrás no teu passado, por acaso não tem alguma coisa no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, que te afetou, que hoje você pode estar colhendo uma consequência? Aí ela parou, ficou quieta e falou assim, olhando por esse seu comentário faz sentido, eu tenho alguma coisa que me incomoda assim. Entende? Porque a grande questão é que hoje tem muitas pessoas, até Augusto Cury também fala isso, tem muitas pessoas bem-sucedidas que aparentemente as telas não mostram, mas por dentro elas são inquietas, elas estão incomodadas, entendeu? Elas estão com coisas não resolvidas. E é isso que Freud veio trabalhando. Entende? É nesse aspecto. Eu vou falar para vocês assim, como é que eu vejo isso tudo, né? Eu vejo que o homem... eu acho que Freud também foi atrás dessa falta, que a filosofia não conseguiu mostrar para ele. Então ele pegou emprestado algumas terminologias que nós sabemos, sonhos, inconsciente, e explorou mais. Porque, assim, a filosofia é aqueles homens que têm uma falta e eles querem
dar soluções àquela falta que eles têm, né? Então, por isso, a gente, como processo evolutivo, cultural, ao longo do tempo, outros pensadores que surgem mais à frente, eles pegam as ideias do passado e dão seus polimentos. Assim como o socialismo de Marx, né? E outros mais. Então, assim, quando Freud chega e se depara com esse momento, ele fala assim, bem, peraí, esse negócio de controlar é mentira. Possível. Por quê? Porque eu não consigo me controlar. E desde a criação, para quem gosta de ler e quem acredita, né, quando Caim foi lá demonstrar sua oferenda e Abel, Deus falou para ele assim, pô, Caim, por que você está desse jeito? O mal está à sua porta, cabe você dominar. E ele não dominou nada, né, velho? Ele estava neurótico ali, que foi lá e deu uma pedrada na cabeça do homem, mesmo Deus falando com ele, segundo a Bíblia aí. Então, o homem, na minha concepção, existe pessoas que sim, elas conseguem ter uma jornada de controle, de racionalidade, mas tem outras pessoas que não vão chegar a esse nível por vários motivos. Por criação, e nós estamos estudando uma série de teóricos aí, e a gente começa a revisitar lá atrás a infância, né, com Melanie Klein, né, e outros mais teóricos aí que a gente tem, o Winnicott, né, a McDougall, você vai vendo que cada momento você se identifica, mas você não se identifica totalmente com todos. E por isso que existem vários teóricos. Porque quando Freud faz a sua posição, daqui a pouco aparece um que vem no mesmo viés que ele, mas não concorda totalmente. Então a gente começa a modernizar na visão. E hoje você vê que a psicanálise ou a psicologia moderna, ela perpassa por Freud e vai direto para Lacan. E nós estamos chegando no momento que eles estão abandonando todos esses teóricos. Só estão vivendo de frases. Não sei se vocês já observaram isso. Já observou isso, Alexandre e os demais colegas que estão estudando? Hoje nós temos realidades muito mais profundas que naquela época. Porque naquela época o homem, no seu desconhecimento, criava teorias e ia para o quê? A prática laboratorial, que era o atendimento com pessoas. E hoje, o que nós fazemos? A partir do nosso princípio, que né, Freud falando que eu não sou dono da minha própria casa, eu acredito e vejo na leitura, né, nessa leitura toda que eu fiz até agora, que a gente tem coisas que nos amarguram, que nos angustiam, que eu lembro em algum momento, na minha reflexão, na minha interiorização, que eu acho que é errado, que foi errado, e me culpo. Como o Alexandre, né, traz aí, aborda para a gente. Mas a questão de culpa é pelo ato que aquilo eu identifiquei que era errado. Porque a mesma culpa que outras pessoas identificam que recebeu uma castração, vamos dizer, né, uma castração, e ele se culpa por aquilo que ele não conseguiu controlar, para outros é totalmente normal, dentro da sua cultura de povo, né? E não filosófica, mas a antropologia ali e a sociologia daquele povo diz que o que eu acho, né, que eu entendo como errado, que me castraram, para outro país, para outra região, ela não é. Então, eu entendo que o pensamento humano ele vai se transformando a partir das informações. É aquela ideia de quem chega primeiro. Qual informação me chegou primeiro? E eu crio um cenário, uma ideologia, e eu crio um conceito, e esse conceito evoluo ele. E logo, se eu defender esse conceito meu com toda a primazia e fundamentação, me cercando de multidisciplinas, eu posso ser convincente. Logo, daqui mais à frente, eu terei seguidores. Eu terei, se a minha ideia, mesmo que ela seja rasa, superficial, porque nós vemos hoje, no passado não tinha a neurociência ou a neurociência. Hoje nós temos como aliada a psicanálise, como aliada a psiquiatria, como aliada também a psicologia. Então,
nós estamos multiplicando nossas informações e o cérebro do homem, ao meu ver, ele se transforma e se multiplica em informação e teoria. E qual é a teoria que eu aceito? Aquela que me cabe, aquela que me traz prazer, aquela que me traz satisfação. Se me traz satisfação e eu me contento, se eu não for aquele camarada que quero defender essa tese, me basta. Muitas vezes, uma teoria me basta. Muitas vezes, a teoria não me basta, eu vou atrás. É a ideia que Freud fala, né, que o homem é um ser incessante. A pulsão de vida faz ele cada vez mais vasculhar os meandros do desconhecido. Aí sim vai a característica genética de cada um. E Freud, com certeza, ele tinha dezenas de questionamentos. E por causa desse desenho de questionamento, ele foi a um fundo, a um buraco filosófico e falou, aqui não é minha praia. Eu entendi, mas falta alguma coisa. Então, o homem, como ser faltante, ele sempre vai estar em busca de alguma coisa. E eu acho que... Eu tenho visto nas leituras, mesmo na filosofia, iluminismo, isso é temporal. A gente revisita a filosofia para entender algumas coisas que outras ciências ou outras teorias não nos completam. E no final de tudo se completa. Moral da história, o que nós trabalhamos é não... Se for politicamente, a gente é culpado de muitas coisas, porque nós fazemos nossas escolhas. Mas no campo da psicanálise, o homem não é culpado de nada. Porque quando eu me responsabilizo quando um ser vem ao mundo, eu não tenho conhecimento nenhum dessa genética, eu não aprendi a ser pai, eu não aprendi a ser filho, eu só vou aprender a ser pai quando eu tenho filho, e eu só vou aprender a ser filho quando eu tenho meu filho. Então, ninguém sabe de nada e nós vamos tentando nos adaptarmos com a sociedade que nos cerca. Você vai entrar no que eu ia dizer a respeito da ética. Então eu paro aqui, para você continuar. Não. É mais ou menos essa ideia, porque eu estou trazendo a provocação da frase, não porque eu não acredite nessa frase. Primeiro, eu levanto a ideia de que primeiro ela não é atribuída a Freud, não como Freud tivesse escrito, mas muito da teoria do Freud está dentro dessa frase. Perfeitamente. Por quê? Porque a responsabilidade para Freud é diferente de culpa. Eu ia falar isso agora, porque a gente fica batendo nessa tecla da responsabilidade. Se responsabilizo questões e tal, eu fico me culpando. Puta, culpa minha. Eu tô nessa merda aí porque a culpa é minha. Eu tô naquilo ali porque a culpa é minha. Mas não é isso que acontece na clínica, Patrícia? Mas não é isso que acontece na clínica? Não, por mas isso eu digo assim. A ideia. É isso mesmo. Olha, eu tava pesquisando, eu queria lembrar de quem que era a frase, eu só sei que nada sei. Eu ia falar, gente, eu tô nessa frase aqui, ó, eu só sei que nada sei. É do Sócrates, né? Porque, olha só, o Freud traz essa culpa, e essa culpa pode ser consciente e inconsciente. E quando ela é inconsciente, ela está muito ligada ao supereu. A essa instância que Freud metapsicologicamente cria, ou seja, não existe o supereu no cérebro, a neurociência pode até tentar comprovar isso, mas ainda não conseguiu, mas existe essa instância subjetiva, metapsicológica, criada por Freud para explicar que existe uma vozinha que te cobra, que é a introjeção, internalização daqueles que foram nossos tutores, nossa autoridade paternal e por aí vai. Acho que a gente vive repetindo a cena, sabe? Aquela cena lá de bebê. A gente fica repetindo isso a vida inteira. Lembrando que Freud foi amigo do Nietzsche, né? Mas quem é essa vozinha que fica cobrando? Quem é? Quem é? Somos nós mesmos.
É a nossa consciência, pô. Nossa consciência. Por isso que para Freud e para Lacan, né? É a nossa Freud consciência. talvez nem tanto, para Freud talvez nem tanto, mas para Lacan com certeza, o sujeito é dividido. Porque, na verdade, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano sabe o que é certo. Olha, eu estou supondo que é certo e que é errado. Eu não tenho ter certeza de nada. Não, a gente sabe sim. Você sabe quando está fazendo a coisa errada. Tu pode até gostar de fazer, mas tu sabe que está errado. Não, assim, porque para mim ficou tudo relativo agora. Né? Depois... Olha aqui. Olha só. Ô, Rui, só é doido quem quer, né? A gente Como está diria o vivendo hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está vivendo na sociedade uma pandemia dos jogos. A nossa sociedade está viciada em jogo online. Está cheio de jovem envolvido com isso. Tem jovem levando famílias à falência. Aquele jovem que está fazendo aquilo ali, ele não sabe que está errado? Sabe? Então, olha só, você falando em jogos, eu conheço um homem adulto que no afã de querer ganhar dinheiro, no afã de querer ganhar dinheiro com trading, perdeu tudo. Porque existe todo um mecanismo, né? Isso é o quê? É o homem querendo ser alguém que ele não pode ser naquela hora. Exato. E ele cria caminhos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não jogo, nunca joguei, nunca entrei na internet para jogar. Então, assim, eu sou exatamente esse cara aí. Eu me controlo em todos os aspectos. Parece mentira. Mas eu interessante aqui, ó. Eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero. É uma coisa interessante. Esses dias, pra você ter uma ideia, eu levantei, estava cansado, cheguei de Manaus, na segunda-feira tinha que sair. Aí o telefone sempre desperta. O telefone despertou, eu olhei e apaguei de novo. Você acredita que eu sonhei que eu tinha que levantar? E eu levantei na hora? Pô, eu conversei com um cara, ontem eu atendi ele, um professor, e ele falou assim: Rui, vou falar para você, a imersão no trabalho novo, aquela coisa toda, ele falou o seguinte: cara, o meu primeiro dia de emprego não podia faltar. O que aconteceu comigo? Pô, eu sonhei que tinha que trabalhar e o Flamengo estava jogando. Eu falei, vou esperar o Flamengo bater essa falta e depois vou acordar. O Flamengo bateu a falta, triscou e ele acordou. Qual é o momento do cérebro? Qual é o momento do cérebro ser inconsciente ou ser pré-consciente que essas coisas acontecem? Porque quando você sonha, você desliga do natural, do normal. Como é que eu e ele, a gente consegue fazer isso em determinado momento? Eu falei para vocês uma vez que eu, muitas vezes, estou sonhando que estou pegando alguma coisa, eu sinto o movimento da minha mão. É uma coisa interessante. Eu falo para vocês assim, então, acabou? Acabou? Não, agora vai. Agora foi. Então, tu tá na esteira? Não, porra, tô andando, caramba. Eu tô andando, por isso tá quicando, né? Eu vou parar. Vou parar aqui. Então, o que acontece? É o que eu falo a você, que momento do inconsciente? Se eu fosse um cara que quisesse explorar essa teoria, eu ia explorar essa teoria do pré-consciente, pensante, não sei o que. Eu quero é viver. É o que a gente estava conversando, eu e ele. Porque quando a gente consegue compreender a nossa vida, o nosso pensamento, quando a gente dorme, a gente desliga e é um momento de refrigério. Quanto tempo dura o sono? O que acontece? Eu conversei com uma pessoa que ela falou que quando ela dorme, ela se sente revitalizada. Então, uma série de questionamentos que nós fazemos que nos atravessam. Então, eu acho que a espontaneidade da nossa vida, ela tem que nos levar a essa curiosidade. Então, eu vejo que essa curiosidade filosófica e essa curiosidade de Freud foi em função de uma falta que tinha, ele foi atrás. E o que eu vejo, eu estou atendendo, eu queria até falar com vocês, eu estou atendendo uma menina, é interessante isso, interessante. Eu estou atendendo uma menina que eu perguntei, eu atravessou na minha cabeça perguntar ela sobre culpa.
Eu falei, se você sente culpa de alguma coisa, bicho, vou falar pra tu, abri uma vala na menina. Como é que eu abri uma vala? Eu vou contar pra vocês. E esse atendimento dessa menina, ela falou que quando ela era menina, 16 anos e tal, a mãe dela morava com uma pessoa e agredia muito a mãe. E agredia ela também. Ela tinha 13 anos. Pelo formato dela, uma pessoa de cor, ela já era uma menina de 13 anos formada fisicamente. E na casa dela não tinha porta. Assim, no banheiro, tranca. E ela ficava entreaberta. Ela sente uma culpa que ela via ele olhando de voyeur. Mas eu perguntei, você estava despida? Ela, sim. E ele te olhava, sim. Você sabia, sim. E ele te tocava sem roupa, pedia você dizer não. Mas ele me tocava em casa com roupa. E fazia eu tocar nele com roupa. Então o que acontece? Nesse momento eu perguntei, você sentia prazer nisso? Mas sentia culpa? Cara, eu vou falar pra você, gente, eu vou dizer agora pra vocês sério. A menina trancou a pauta e eu falei, agora acabou, vamos conversar isso depois. Porque é aquela coisa que o Freud fala, é o teu prazer funcional com 13 anos, teu prazer funcional, com a culpa de saber que ele era marido da sua mãe, você não podia tocar nem ela tocou você. Porque ele agredia a mãe e uma vez bateu nela também. E ela tinha medo, olha só, ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa mais com a mãe dela. Então ela se permitia isso, tendo prazer, mas sabendo que era algo errado nos ditames do próprio Freud falando, fazendo uma inversão, né? Fazendo uma inversão, que não podia o filho ter ato sexual com a mãe e ela nem podia ter ato sexual com o suposto padrasto. Você vê que a mente humana, como ela é. E essa menina, eu entendi que a culpa dela estava aí. Por isso, Rui. A culpa está ligada ao gozo também, né? Ela devia ter um prazerzinho lá no fundo de saber que estava sendo olhada por ele, né? Sim. Por isso que nesse pensamento que eu estou trazendo, Freud subverte essa questão do sujeito moderno quando ele diz que essa responsabilidade é subjetiva. Ali, ó. É implicar-se no que age em você. Se a culpa é inconsciente, existe o impulso, existe o desejo, e eu sou responsável por isso, eu não sou responsável pelo que é inconsciente. Sou responsável por aquilo que eu já entendo que inconscientemente pode me fazer com que eu haja, com que eu seja impulsionado a agir, mas eu implico, né? Eu entro nessa... Eu me coloco nessa posição de imaginar que nem todo desejo eu tenho que dar vazão. Entenderam? Então, essa responsabilidade da frase, e aí, nesse sentido, ela está correta, por isso que eu não falei que eu ia questionar a frase, dentro da psicanálise, a frase está correta. No sentido de que essa responsabilização, essa responsabilidade, ela é subjetiva. Né? Dando continuidade aqui, ó. Olha aqui, ó. A culpa versus a responsabilidade, ó. A culpa está no campo moral, a responsabilidade está no campo ético. A responsabilidade é aquilo que eu faço mesmo se eu estiver sozinho, eu vou fazer o que eu acho certo. Né? A culpa, ela pune, ela me causa uma vergonha, ela paralisa. Acho que vem do coletivo, né? A culpa está aí, né? Exatamente, coletivo que é moral, né? E aqui da direita está no campo da singularidade. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Então, no campo da culpa, aqui a gente consegue diferenciar culpa e responsabilidade muito fácil. Sim. Quando lá no sujeito moderno, né, até chegar em Freud, antes dele subverter esse sujeito moderno, né, onde ele mexia na ferida narcísica mesmo,
né? Ele mexer com o sujeito cartesiano. Antes disso, a responsabilidade era igual à culpa. Então, aí, nesse sentido, essa frase não faz mesmo o menor sentido para a psicanálise. Só que para a psicanálise a gente está falando da singularidade, da implicação do campo ético, de responder pelo próprio desejo. Eu desejo algo que não é legal para a sociedade. E aí eu vou cair na questão ética. Aí a gente fica desejando. Aí a gente entra em Lacan. A gente entra em Lacan. Então, a ética do desejo. Então, justamente, porque quando você vai para outra matéria, vai para outro campo, você desejo, culpa e responsabilidade, elas se combinam. Vou dar um exemplo para vocês. Exatamente. Elas se combinam em outra matéria. Por exemplo, no direito, se você é irresponsável e comete um delito, você é culpado. Agora, o que te levou a você cometer aquilo? Aí, se a gente trabalhar no âmbito da mentira também, vai entrar também em outra matéria. Por exemplo, os pais se separaram. E aí o filho foi ficar com o pai. O pai se descuidou, naquele quinzenal com o filho, o filho sumiu. E procura filho para lá, procura filho para cá. Sabe onde foram descobrir o menino? Na piscina, no fundo da piscina, morto. Nossa. Eu tenho outras histórias. Então aí é o seguinte, a falta do cuidado e a culpa desse pai vão caminhar juntos. Então aí que entra, no campo dessa filosofia, ética, moral, a gente não vai trabalhar em moral, não vamos trabalhar sobre ética, vamos trabalhar sobre responsabilidade e culpa. Porque esse pai vai contrair uma culpa de maneira que pode desencadear um plano psicológico. Porém, no direito, esse pai não é condenado à prisão. Por quê? Mesmo pela falta e o abandono de incapaz. Porque a condenação dele já é perda do filho. Mas a condenação pela perda do filho dele pode ocasionar um desequilíbrio emocional, o que pode vir desencadear doenças lá para frente mais, né? Uhum. Então, assim, nós temos que caminhar no campo. Nós ficamos na filosofia ou ficamos na psicanálise. Porque eu, sinceramente, na minha visão, a psicanálise, ela visita a filosofia, mas não só traz ponto e vírgula. Porque hoje eu tenho visto que a psicanálise caminha sozinha. Eu acho que Rui, mas olha só, quando eu trago a filosofia aqui, é porque aparece na clínica, cara. Não, sim. Por exemplo, assim, aqui, ó, olha o quadrinho aí, ó. Olha o quadrinho. Quando ele fala de culpa, a culpa ela pode ser moral. Hoje eu atendi uma pessoa que ela se culpa porque a igreja colocou a culpa nela. O quê? Ela se culpa de coisas que ela fez porque na cabeça dela, a própria igreja fomentou isso nela, dela, entende? De criar mecanismos para ela se culpar. Então, é a culpa moral. Então, aqui, quando eu trago a filosofia... Subjetivo mesmo, né? É porque aparece isso na clínica. E isso não é importante para a gente na clínica, porque a gente tem que levar para o campo de que a culpa é um efeito do supereu de conflitos inconscientes. Olha lá. Olha o outro lado. O efeito do supereu no sentido de que ela introjetou, né, essa norma, essa lei, e aí é a instituição, né, que ela resolveu seguir. E aí isso se transforma dentro dela como essa instância supereu e vai cobrá-la. E vai instituir normas para ela. Em cima dos conflitos inconscientes. O que são conflitos inconscientes? Desejos que não são bem vistos pela sociedade, que ela tem que recalcar, o que eu mesmo não posso deixar extravasar porque eticamente não é legal, né? Então, olha só, quando eu falo de filosofia, Rui, nesse sentido, de que, assim, essa frase, a primeira frase lá, né, qual a responsabilidade?
que é a frase famosa aí que a gente conhece, ela pode nos causar essa dificuldade na prática clínica. Qual é a responsabilidade que a gente busca para o nosso paciente? Nosso paciente é isso aí, ó, a visão culpa, psicanalítica. Né? Não O sujeito é atravessa dividido. ficar só na culpa, né? Não adianta ficar só na culpa. É. A responsabilidade está lá, ó. Implicação também no que é inconsciente. Porque antes, segundo a norma da igreja, norma do sujeito moderno, da sociedade como um todo, dessas teorias filosóficas já ultrapassadas, ou pelo menos, não vou dizer ultrapassada, ou pelo menos elas caminharam até certo ponto e depois foram suplantadas, né, suplementadas. Então, assim, a Monique falando, a culpa te paralisar, a responsabilidade te impulsiona. A culpa paralisa e a responsabilidade liberta. Né? Implicar a responsabilidade também naquilo que a gente não controla, que é o inconsciente, faz parte da psicanálise. Por isso que é uma responsabilização subjetiva. Uhum. Aí entra nisso aí, Rui, ó, a ética do sujeito. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. Freud e Lacan deslocam o foco da moral, que é a lei, que é essa culpa que aparece, para a ética do desejo. Não é isso? E aí Lacan fortalece isso em Freud. Não é? E aí eu deixo essas duas perguntinhas para a gente, aí agora é para a gente brigar mesmo. Aí, Uhum. né? O que a gente mantém nessa desordem que afeta a gente? E como que se responsabiliza sem se autopenalizar? Isso aparece muito na clínica, cara. É. Às vezes a gente nem fala para psicanalista dos nossos desejos mais ali no silenciozinho, né? Imagina isso, né? Olha, eu vou dizer para vocês, com meus analisandos eu vou até o finalzinho. Eu vou buscando, puxando a linha da pipa. Tanto sim que tem uns que fugiram já, foram embora e disseram assim, ó, eu não aguento mais não. Não aguento Deve mais. ter mesmo. Porque eu acho que chega um momento que você fala assim, cara, nossa, tá demais, eu não vou conseguir falar. Eu tô sofrendo. E teve uma que me atravessou, pô. Vou dizer, vocês gostam dessa frase, né, de atravessar? Eu só não fiquei penalizado, mas eu senti que doeu. Uma pergunta só que eu fiz ou nela? Nela. Que mas pergunta eu senti que doeu muito. Então, assim, eu não concordo muito com essa ideia de empatia, mas eu senti que ela sentiu. Entendeu? Tem muita coisa que eu não concordo, né, gente? Então, eu vou falando para vocês. Você então, é um assim, cara que diverte as coisas, né, Rui? Não, porque tudo que vocês falaram aí, eu apresentei. Eu gosto de ter aqueles casos em concreto, né? Então, assim, porque nós estamos vivendo um mundo de muita teoria, muitas pessoas teorizando tudo. E a gente tem até que ter muito cuidado, né, com essa teorização. Então, eu gosto mais dos fundamentalistas ali da teoria para poder entender, porque muitas vezes é o que você falou aí na frase. Não foi Freud que falou. Tem gente que fala, ele replica uma frase que eu sei lá onde ele achou, né, e replica essa frase. Então, assim, eu acho que esse tema nosso aí, a gente podia até revisitar ele um momento, com mais profundidade, entendeu? Eu trouxe essa frase porque isso é uma inquietação minha, né? Essa frase, Tem a ela ver, até a literatura também, né? A gente está vendo que a própria literatura, filosofia, literatura, acho que em algum momento elas se convergem, assim, com a psicanálise, né? A psicanálise, ela pega isso que já está sendo falado e ela amplia, né? Amplia. Porque quando Freud fala de responsabilidade, ele não está falando assim, apontando o dedo e dizendo que você vai para um tribunal moral e... Sentença, né? Uma sentença, né? Ele quer que a gente se reconheça como sujeito do nosso desejo. Sim.
né? Então, a gente tem que se implicar nesse desejo e compreendê-lo. Não Interessante significa essa que a gente expressão. vai dar vazão a todo desejo, né? Interessante essa autopenalização, né? Que palavra, né? Certeira. Sim, sim. A gente, por exemplo, pensa numa pessoa que sempre escolhe ali parceiros abusivos, né? Isso é comum, né? Mas aí você vai, em análise, ela fala que não é culpa dela. Ela joga a culpa neles, eles que são ruins. Não é culpa minha. E realmente não é, né? Assim, é porque ela não enxerga. Ela Ela não tá enxerga. repetindo, Ela não né? enxerga que a repetição é algo inconsciente. Uhum. Então, cabe a essa responsabilidade, onde entra essa responsabilização, não como culpa, mas como implicar. Investigar o que faz você permanecer nesse ciclo vicioso de repetição. Porque deve ter um prazerzinho ali, um gozo, tem outras coisas, eu acho. Tem a ver com desejo, né, Patrícia? Tem a ver com desejo. Então, é quando... Eu tenho ouvido tanta frase assim, gente. Ética do mas desejo. não eu tenho ouvido de gente que nem estuda nada, mas acho que virou uma falácia, assim, da massa, de falar assim, não sei o quê, mas não é sobre você. É sobre o fulano, sabe? Não, mas não é sobre você. Não é... Eu falo, gente, tá falando no escritório, eu vou uma vez na semana no escritório, eu tenho ouvido umas frases, sabe? Isso de atravessar, as pessoas estão falando, sabe? Ai, não sei o que me atravessa. Eu falo, gente. A psicanálise está ganhando corpo de teórico na massa, né? Na massa, na população. Mas segundo o próprio Sérgio, ele diz que de tempos em tempos isso acontece mesmo. Né? Esse boom. Uma coisa que entra numa modinha de pronúncia, né? De verbalizar, o jeito de falar, essa responsabilização da frase, se a gente for colocar ela como algo consciente, se a gente voltar no quadrinho, a gente vai perceber que essa responsabilidade para os filósofos é algo consciente. Aquilo que eu sei, eu controlo, né? A gente vai cair nos coaches modernos, na psicologia baseada em evidências que vai te controlar. Você faz isso, esse deverzinho de casa lá, que você vai ajeitar o seu comportamento para viver dentro da norma, dentro daquilo que é colocado como norma. Pode falar, Ana. Boa noite, gente. Boa noite. E agora eu tive que trabalhar aqui no home office também. Vocês estão falando sobre essa questão Vocês falaram sobre a pessoa que entra naquele looping, né? De sempre os mesmos tipos de relacionamento. Tóxicos e tudo mais. E aí a pessoa não se responsabiliza, é o outro, porque para ela não consegue, como você falou, não consegue perceber o que está se repetindo, e não percebe porque ela está sempre em busca, por exemplo, vamos supor que essa pessoa só recebia amor do pai ou da mãe, de alguém que ela queria muito ser amada, né? Quando era criança não recebeu aquele amor, aquela atenção. Só recebia se ela, de repente, fizesse, não sei, aquelas coisas, fizesse de tudo, aí você recebia um abraço. Uma moeda de troca, né? E aí a pessoa, de repente, fica repetindo isso na busca, por causa da necessidade de amor que ficou ali e ela não recebeu. E ela não vai se responsabilizar, porque, poxa, o outro é mau. Né? Mas por que você está sempre naquele relacionamento? Sempre repetindo as mesmas coisas? Quando a pessoa se responsabilizar, tipo, não, eu estou sempre buscando, quando ela finalmente entender, eu estou sempre buscando isso, eu preciso me amar primeiro. Se o outro não me amar, o azar é dele, né? E aí não se responsabiliza porque não percebe. E talvez depois que perceber, não vai se responsabilizar do mesmo jeito. Entende a provocação que eu trouxe, assim, de que essa responsabilização da frase, que essa é uma frase que todo mundo usa, né? Essa frase está na boca de todo mundo. Também. Essa responsabilização, ela tem que ser mais bem pensada por nós, porque ela implica uma ética do desejo. Para que ela seja pertencente ao campo psicanalítico, ela tem que falar do desejo. Eu quero, o Alexandre... Rui, só um minutinho, só para eu terminar o raciocínio. E ela não pode ser confundida com culpa. Porque a gente também vê
essa questão da responsabilização na culpa também. Eu já escutei, inclusive, isso, né? Que culpa que você tem do que tá te fazendo sofrer? É diferente, né? É diferente. Culpa e a Responsabilidade é uma responsabilidade coisa, culpa é outra. É Dentro isso do aí. campo psicanalítico, é bem diferente. Vai, Rui. Não, eu quero propor um outro dia, com mais tempo, para a gente trabalhar isso, entendeu? Eu topo. Eu também. A ideia foi para provocar mesmo. E, inclusive, a gente pode trazer isso para a prática. Sim. Porque a gente tem exemplos, nós temos já exemplos, de autopenalização, por exemplo. Pessoa que se culpa tanto que ela se autopune. Ela inflige a ela mesma pena, como se ela fosse culpada de algo. E olha só, culpa inconsciente, cara, que ela nem sabe o que é. Isso aí é muito interessante. A questão de eu sofrer por aquilo que eu não sei. Que eu não sei. E aí, como é que eu me responsabilizo, Rui? Então, eu sofrer por aquilo que eu não sei. Eu sofro, mas eu não sei. Por isso é que... Porque a falta. Eu não sei. Aí, quando a Ana Paula fala, tem mais coisa por trás disso aí. Porque quando a Ana Paula fala assim, porque eu não me amo, o outro não me ama, não me valoriza, é porque, na verdade, eu tento me ver no outro. Se eu não me vejo no outro, eu não consigo entender que ele não é. A gente vai quebrar alguns paradigmas e uns conceitos aí. E aí, Rui, para Freud, quem é esse outro? Como é que se diz? Não tem objeto. Está internalizado no superior, na figura paterna. Esses foram os outros. Autoridade, por aí vai. Isso para Freud. Para o Lacan, é o outro mesmo, é esse da linguagem, é esse que nos formou em torno da linguagem dele, né? Então eu vou propor no grupo que a gente escolha um dia e a gente vai vir com um debate mais consolidado. Porque aí todo mundo vai trazer seus casos concretos, vamos fazer uma análise todo mundo junto, baseado nessa perspectiva e nessa provocação de hoje. Eu acho que vai ser muito rico, se vocês concordarem, né? Com certeza. Vamos marcar um dia, a gente faz. Beleza? Então, perfeito. O Dilson está falando aqui, ó. O Dilson falou aqui, ou a pessoa dizer e fazer porque ela acha que merece sofrer. É a autopenalização, né? Tem gente que no consciente que o que ela faz é errado, mas ela não quer mudar. Ela não aprendeu a se amar. Ela não se responsabiliza. Mas no Winnicott fala também que a gente só aprende a se amar se a gente foi amado na infância, na primeira infância. Olha aí. É outra possibilidade, outra olha a brincadeira aí. Outra implicação. Porque as pessoas falam, eu preciso me amar, não sei o quê. Depende, né? Como que foi a primeira infância, né? Uma coisa básica aqui. Autopenalização. Aquela... É porque é IAD, né? Ai de mim, pobre de mim, ó azar. Aconteceu isso comigo. Responsabilidade. Mano, eu tô na merda, aconteceu isso, aqui, eu errei aqui. Como é que eu vou resolver essa parada agora? Eu caí aqui porque isso. Olha o que atravessa ela aí, gente, já viu? Olha o que tá atravessando essa menina aí, ó. Ela tá botando pra fora aí, ó. Terapia de graça. Tem uma realização de desejo na queixa, né? É gostosinho a gente também se queixar um pouquinho de alguma coisa, né? Cara, muito fácil, Caio. Não quis apontar o dedo, não. Para finalizar e deixar a provocação no ar. Mais uma, Alexandre. Não, a mesma, só que eu vou deixá-la no ar. Vou deixá-la no ar. A frase mais famosa é qual? Freud explica, né? Mas não é Freud implica. É isso aí. Freud implica. Só é doido que... Ele está implicando na gente aqui toda essa movimentação para tentar entender essa teoria, cara. É o que eu estou te falando. O camarada fala uma frase e o outro vem e repete de outra maneira. No final,
tem outra conotação. Telefone sem fio. Né? Por que eu trouxe nessa frase? Eu falei para vocês no início. Tem uma galera que está falando que isso não tem nada a ver com a psicanálise. Essa frase não tem nada a ver com a psicanálise, que ninguém tem que se responsabilizar por nada, porque a psicanálise não responsabiliza ninguém, não aponta dedo e por aí vai. E aí eu concordo. Quando a gente fala da responsabilidade do sujeito moderno, esse sujeito cartesiano. Né? Agora, quando a gente fala do sujeito subjetivo, da responsabilidade subjetiva, ela faz todo sentido dentro da clínica. Né? Então, aí fica essas duas vertentes. E aí, entendeu? Por isso que eu trouxe aqui, para a gente falar mesmo. Mas nós vamos Para que voltar. toda vez que a gente lembre dessa frase, ou que isso apareça na clínica, a gente lembre o seguinte: essa responsabilidade é diferente de culpa. Essa responsabilidade é subjetiva. Eu acho que é isso da noite de hoje. Resumo, para mim, é isso. Para a gente entender que a culpa é diferente de se responsabilizar. E essa responsabilização é implicação naquilo que você pode agir diante do que te afeta. É implicação. Eu gosto desse termo implicação, porque implicação te coloca no meio do problema. É você entrar no meio do problema e falar... a Ana acabou de falar, o que eu vou fazer com aquilo que me faz sofrer? E aí, o que eu vou fazer? Né? Então, a palavra implicar, no coletivo, acho que ela não tem esse significado, né? O pessoal está levando um pouco para o lado da culpa, Patrícia, né? O pessoal está levando essa frase para o lado da culpa, né? Mas nós estamos falando de pessoas, de neuróticos, né? A gente tem que pontuar isso. Total. Quem que não é neurótico aqui, Rui? Estamos falando de neurótico, né? Porque se a gente for compartimentar... Se a gente for compartimentar, eu sei exatamente o que eu faço. Vou parar de apresentar, porque terminou o slide ali. O slide foi para provocar vocês mesmo. E assim, muito obrigado. A gente vai marcar novamente. Vamos marcar. Viu? Você manda esse layoutzinho que você fez, esse último? É, muito bom. Vou mandar os slides todos. Manda todos, tá bom. Valeu. Eu já printei tudo. E outra coisa, eu gravei, tá? Tá gravado. Printei tudo. A gente falou alguma coisa, assim? Depois eu vou jogar lá. Eu edito e jogo lá no nosso YouTube. Arrasou. Beleza? Vamos tirar nossa foto? Vamos tirar. Vamos voltar aí de novo, hein? Não vamos passar isso não. Está muito superficial. Vamos aprofundar isso aí. Vamos. Com exemplos. A próxima eu vou tomar uma taça de vinho para participar. Ó a foto. Alexandre, você vai participar sexta-feira da Clarice, do Spectre? Vou tentar. Meu irmão vai estar aqui, mas eu vou tentar. Tá. Olha a foto, hein? Aí. O meu irmão vai estar aqui, mas eu acho que eu vou fazer um esforcinho para participar assim, porque tá muito legal, né? Super legal. E eu vi um professor falando que tem uma questão da Macabeia, do nome, que tem uma alusão muito a Capitu,